Irineu Franco Perpétuo, bem-vindo ao Café com Repertório, terceira vez esse ano, de 4 inserções que vamos ter, escolhendo com muita dificuldade Boa. alguns dos discos que estão completando agora 50 anos, fazem 50 anos em 2023, que marcaram profundamente a história da música popular brasileira. Seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Obrigado, que delícia, que difícil esse mata-mata. Escolher esses discos. Alguém, infelizmente, já lamentamos informar que antes do quarto já sabemos que alguém muito bom e que mereceria vai ficar fora. Alguns vão ficar de fora. Bom, para quem está acompanhando o Café com Repertório, nós estamos usando essa referência aqui, o livro 1973, o ano que reinventou a música popular brasileira. É um livro organizado pelo Célio Albuquerque, né? Um livro muito interessante que conta a história de 50 discos fundamentais de 1973, completando agora, como disse, 50 anos de vida, discos que foram fundamentais, importantes, que trouxeram algo novo, novas sonoridades e assim por diante. Já falamos de alguns desses álbuns aqui no Café com Repertório, 5 na primeira inserção e 5 na segunda inserção. Haverá mais 5 num programa mais para frente, e hoje nós vamos falar de 2 desses álbuns, escolhemos 2, que são Elis Regina e João Gilberto, que são, enfim, 2 artistas que vão nortear a nossa conversa de hoje. Então, para a gente hoje ter pego só 2, acho que isso diz muito do tamanho desses 2, né? Para a gente pegar, a gente recua 50 anos, a gente vê como uma história documentada da música popular brasileira é recente, né? Porque a gente está numa época em que, praticamente, é a época que se consolida essa sigla MPB, né? A gente está na época, efetivamente, da internacionalização da música popular brasileira como tal. Não como fenômeno isolado de um outro artista, mas, tipo, tem um país chamado Brasil que produz um monte de coisa, e aí começa a chegar esse aluvião, né? Claro que, pô, se a gente for falar da internacionalização da música popular brasileira, a gente vai ter que recuar até o começo do século XX, sei lá, quando o Duque vai para Paris e leva o machixe. Pixinguinha. E aí o próprio machixe aparece até na literatura russa, até Mayakovsky, fala do machixe. Então a gente vê que tem algo ali, e um pouco depois, em 1922, vão os 8 Batutos do Pixinguinha, que é importante, que é um marco, que é, puxa, ainda negros fazendo a primeira turnê internacional, mas de qualquer maneira é um fenômeno isolado. Aí talvez você possa pegar o Zé Carioca nos filmes da Disney e a Carmen Miranda no cinema americano, né? Vila Lobos também. Mas aí o Vila é algo mais ligado em sessão da música brasileira de concerto, na minha opinião, né? Aí a gente teria que voltar para o Carlos Gomes no século XIX, mas quando o Vila vai para Paris, realmente é para ser executado em salas de concerto, por orquestras, etc. Aí como música popular, então seria talvez a Carmen Miranda, o Zé Carioca, mas de novo, são fenômenos pontuais. A Carmen Miranda, você cria um ícone cultural que é meio que uma soma de signos brasileiros que aqui no Brasil mesmo a gente não tinha. Mas acho que aí a partir de Tom Jobim e desses casos aqui, João Gilberto, aí começa a chegar vários artistas brasileiros, a música brasileira. Já não é um caso de um cara individual, acho que com a bossa nova, primeira vez que chega uma tendência, um nome de um estilo brasileiro, não exatamente de um artista, e aí começa a chegar todo mundo lá fora, como chega até hoje. Então a gente está falando, num certo sentido, de figuras que têm o status de pais e mães, fundadoras desse processo de internacionalização. E, num certo sentido, de uma música brasileira, de um jeito de se fazer música brasileira, é gente que influencia os artistas que estão aí até hoje, né? A gente está falando de chefes de escola, poderíamos assim dizer. Muito bem. Irineu, escolhemos só 2, né, para esse programa, Elis Regina e João Gilberto. Por que escolhemos só os 2, né? Porque um programa, em geral, a gente vem dedicando a 5 álbuns, a 5 músicos, e dessa vez a gente vai fazer só 2. Talvez porque são 2 sobre os quais a gente poderia fazer 50 programas a respeito e não esgotaríamos, mas justamente talvez por causa disso. São figuras muito icônicas, emblemáticas, não só pelo valor intrínseco, mas porque o que eles deixam como legados realmente são estilos interpretativos que são influentes até hoje, no certo sentido, são artistas os dois, que são emulados e estudados por quem vem depois, né? Que deixam a sua produção, que a gente pode ouvir até hoje, mas deixam justamente também marcas de estilo que se ouvem na nossa produção
contemporânea. Então, são figuras muito diferentes entre si, talvez até antípodas e opostas, né? Claro. Embora contemporâneas, né? O que já mostra, então, que esse 73 aqui, este ano aqui, vocês vejam a riqueza da produção da nossa época. Você não consegue reduzir a música brasileira deste período a um jeito só de fazer música. Então, a gente fala de música brasileira como um enorme guarda-chuva de variedade. Você não vai caber, como quiseram fazer alguns críticos da época, eu tenho uma camisa de força, Exatamente. um leito de Procusto de isto é música nacional, isto é a música do Brasil. Não são, talvez, as diversas músicas Perfeito. do Brasil. E justamente é tão rico, é tão forte por causa disso. Porque você não consegue reduzir a uma equação, a uma fórmula, né? Essa não, é a física quântica, isso tende a se multiplicar infinitamente. Claro. E aí, comecemos então, Ladies First, comecemos por Elis Regina, né? No disco chamado Elis, o disco de 1973. Como é que é esse disco? Não, Como é que foi? primeiro, quer dizer, Elis Regina é uma figura tipo assim, James Dean, no sentido de como morreu jovem, Claro. morreu, portanto, no auge ou quase, e não houve uma decadência. Sim. Ou não teve que se reinventar e um outro jeito. Não, porque infelizmente foi cortado tragicamente. Então, da Elis você não tem um ponto depois que ela não é mais. Não, ela sempre é porque Sim. infelizmente ela deixou de ser. Depois você vê o poder dessa mulher, né? O disco dela se chama Elis, porque o anterior chamava Elis, o posterior vai chamar Elis. Isso. É do tipo, é Elis. Isso. Entendeu? Você vai lá, o que você vai ouvir? Elis. É. Eu ouvi esta figura, e tá tudo dito, nessas 4 letras. Sim. Não precisa aquela coisa, aquele clichê de dispensa Sim. maiores apresentações, e dispensa maiores apresentações. E aí é interessante, porque quando você diz isso, pode parecer, poderia ser até natural e humano, que ela achou uma fórmula, e nessa fórmula ficasse. Agora, quando você olha o repertório do Elis 72 e o do Elis 73, é que ela basicamente se reinventou de um disco para o outro. Sim. O Elis 72, que deu muito certo, poxa, tem um repertório variado, tem o João Bosco e Aldir, que essa é uma dupla que é impossível separar. São quase a mesma pessoa. Entre si e de Elis Regina. Sim. Né? A voz da Elis nas canções deles dessa década de 70 é quase como se fosse a partitura da obra, né? Mas você já tem o Milton com Cais, você já tem o Tom, você tem Chico e Francis Raime com Atrás da Porta, né? Tem um monte de canções, e você tem Fagner com Belchior, Zé Rodrigues, etc. Você tem o Elis 72, é meio que um retrato da variedade da música brasileira daquela época, Claro. né? E tudo passando pelo filtro de uma intérprete. O Elis 73 é o contrário. Então, mas Irineu, é isso, quer dizer, desculpe a interrupção, mas é interessante essa questão, né, que você destaca no disco de 72 e também estará presente em 73, praticamente em toda a obra dela. Há um cuidado, uma pesquisa de repertório extremamente cuidadosa, né, por parte da Elis Regina. Não, porque exatamente, você poderia ter aquele narcisismo, tipo, Elis, que ela cantar, tem um toque de Midas, Sim. né? Que ela cantar, vai pegar bem. Talvez até fosse, pega uns negócios que você sabe que vai pegar, que vai tocar no rádio, beleza. Mas aqui não, quer dizer, você vê. Então, se lá atrás tem uma curadoria de pegar, parece que o Elis 72 parece que é uma coisa que se um gringo vem aqui e quer saber quais são as músicas que se tocam no Brasil, ouve esse álbum que tem vários estilos excelentes, muito bem representados, diversas gerações, etc. O Elis 73 é quase um disco de songbook, porque tem 10 faixas. Então, e dessas 10, 8 ficam basicamente em 2 nichos criativos. Você tem Aldir e João Bosco, e você tem Gil. Né? Até pensei, poxa, ela podia ter feito um lado outro, mas não, ela preferiu alterná-los. Sim. O que dá também induz a uma audição interessante, e você só tem 2 intrusos, e que intrusos que a gente pode falar lá na frente, que são o Pedro Caetano e o Nelson Cavaquinho, que não são intrusos por acaso. Quer dizer, então é quase pensado nesse repertório específico. Então já é uma ruptura grande com relação ao anterior, né? E aqui o que continua com o anterior é aquela cara do
do César Camargo Mariano, né, que tinha acabado de se juntar aí com aquela cozinha, que é o Luizão Maia, Chico Batero, Paulinho Braga, enfim, aquela cozinha do César, né? Do César Camargo Do César Camargo Mariano. Mariano, que vai ser essa base a partir da qual ela vai construir as suas interpretações. Essa cozinha, em algum momento lá no fim do disco, vai chegar um cozinheiro convidado chamado Toninho Horta, quer dizer, o nível da música brasileira nessa época realmente era impressionante. E o César, então, que está nesse momento justamente, como a gente estiver conversando aqui antes de começar a ligar a câmera, é um momento em que a MPB, queiram ou não, está se plugando. Uma bela expressão, se plugando, né? Tem o Unplugged, ela está ficando plugged, né? A gente tem uma época um pouco anterior que teve até manifestação contra a guitarra elétrica, etc. Então, Passeata. passeata, imperialismo da guitarra elétrica, enfim. Está numa época que não se podia se manifestar contra nada, essa manifestação, na verdade, envolveu outras coisas. Mas, enfim, do ponto de vista estético, você tem essa geração. Puxa, para mim, os dois tecladistas arranjadores que são contemporâneos são muito claros. Tem o César e o Wagner Tiso, que estão plugando a música brasileira, estão trazendo sonoridades nos seus teclados, né? Já não mais pianos, né? Então, mas o piano elétrico, o piano agora elétrico, o teclado, vários né? Não mais o piano acústico, mas o piano elétrico. Junto com isso pode vir pelo menos pode vir uma guitarra eletrificada, pode vir um Contrabaixo, baixo né? eletrificado também, começa a ficar forte, né? E normalmente isso, quando você vê, traz sonoridades de dança para trazer uma coisa um pouco mais gingada. E se ouve hoje é muito sóbrio o uso que o César faz dessas coisas. Para aquela época, obviamente, devia ser um choque você não ter mais aquele... Não ter obrigatoriamente, na verdade, aqui tem de vez em quando, mas não ter obrigatoriamente o piano acústico, os instrumentos acústicos, o trio de jazz acústico, você poder começar a plugar e trazer esse tipo de sonoridade elétrica para dentro do disco, a serviço de música que não deixa de ser brasileira por causa disso, a serviço de você ver que o gingado é brasileiro, os ritmos são brasileiros, né? Fazendo o que sempre houve nas artes, quer dizer, trazendo influência de fora, sem descaracterizar o que você está fazendo. Agora, tem uma coisa interessante nessa concepção dos arranjos do disco, né, Irineu? Do acompanhamento do César, e talvez um pouco mais do que isso, na própria concepção sonora, concepção de arranjo, que é uma coisa das origens mesmo do César. Você tem uma coisa, César Camargo Mariano, você tem uma coisa muito balançada, né? Muito que a gente pode brincar, talvez um piano que dialoga com esses ritmos mais swingado, então muito swingado. Como eu disse, swingado. para mim, quando vai eletrificar, é justamente para trazer essas coisas swingadas, que na música americana tem bastante, entendeu? Você está trazendo para trazer sonoridades de dança de swing, uma rítmica na qual a Elis estava muito à vontade, onde ela manifestava até um certo virtuosismo. Então não é do nada. Claro. Não é gratuito. Mas assim, a gente tem, quer dizer, né, falar em cantoras na música popular brasileira e na música brasileira é quase que uma redundância. Já falamos disso no outro programa, se chacoalha uma árvore aqui no Brasil, cai músicos, em especial cai cantoras. O que eles têm, essa mística construída em torno do nome dela, o seu brilho, o seu talento, o seu alcance, sua influência, sua capacidade seu legado, quer dizer, o que Elis traz de tão, ou dentro do que a gente pode falar, poderíamos falar anos sobre essa figura icônica da cultura brasileira, da música brasileira, o que ela traz de tão dela, assim, de tão específico dela? É interessante porque a Elis é uma cantora, então, dos novos tempos, né? Da geração pós-Bossa Nova, né? Herdeira da Bossa Nova, num certo sentido, né? Mas tem uma conexão que você, olhando hoje, a atitude dela de palco e o próprio tipo de interpretação dela tem uma conexão muito forte com as divas da era do rádio, né? Com aquela tradição extrovertida e muitas vezes a gente pode até dizer de operística lá de trás. Do chamado belo canto, né? Sim, mas eu lembro, isso eu ter ouvido na infância, quando ela era chamada de helicóptero, por exemplo, por causa daqueles braços movimentação dos braços. Se movimentavam, etc. Né? Tem até, hoje a gente vai usar, tem alguns sujeitos ocultos na nossa conversa de hoje, um deles é o nosso grandíssimo poeta e tradutor Augusto de Campos. Quando Augusto teorizou muito sobre a Bossa Nova, ele chamava de BN, queria talvez conferir a Bossa Nova
um status de movimento mesmo, como Sim. tinha os movimentos de vanguarda, etc. E tal. E aí o Augusto chega a falar da Elis até na chave crítica, porque ele tem uma série de formulações sobre a Bossa Nova, que ele acha que a Elis não está presa nos cânones, e não está presa naqueles cânones mesmo, né? Então ele começa dizendo, a Elis extroverteu a BN, né? A bossa nova. Desencravou-a, tirou-a do âmbito restrito da música de câmara, que para o Augusto é um conceito muito importante, né? Música de câmara, que é aquele fazer mais intimista da música de concerto, né? Poucos músicos do ambiente pequeno, portanto sem regente, e colocou-a no palco auditório da TV. Isso ele vê como algo positivo. Mas qual é a crítica que ele faz lá na frente? A própria Elis foi sendo levada a uma exageração do estilo interpretativo que criara. Seus gestos foram se tornando cada vez mais hieráticos. Os rictos faciais foram introduzidos com frequência sempre mais acentuada. A gesticulação expressiva passou a ser francamente expressionista, incluindo a maneira de certos cantores americanos, movimentos de regência musical, indicativos de paradas ou entradas dos conjuntos acompanhantes, ou ainda sublinhando imitativamente passagens da letra da música numa ênfase quase declamatória. A alegria já contagia menos e por vezes não ultrapassa as paredes do alto júbilo. Ao interpretar Zumbi, a cantora parece entrar em transe. Claro. Esse transe, que é tão nosso, ainda mais falando do Zumbi, que é tão afro, então, portanto, eu acho que deveria ser valorizado, para Augusto é um problema. É uma interpretação rígida, enfática, de efeitos melodramáticos, inclusive jogos fáceis de limitação cênica. Esse estilo de interpretação teatral, e é mesmo, quase nada ainda mais tem a ver com o estilo de canto típico da BN. A bossa nova. Talvez ele quisesse uma Nara Leão, talvez ele quisesse uma continuidade do João Gilberto, que a gente vai falar aqui, mas a Elis vai além disso. E aí, provocativamente, isso eu acho que é interessante, enquanto isso, jovens guardistas como Roberto Erasmo Carlos cantam descontraídos, com uma espantosa naturalidade, à vontade total. Não se entregam ao expressionismo interpretativos, ao contrário, seu estilo é claro, despojado. Apesar do iê ser música rítmica e animada, e ainda que os recursos vocais, especialmente de Erasmus, sejam muito restritos, então os dois calos com o padrão de uso da voz estão mais próximos da interpretação de João Gilberto do que Elisa. Então ele ainda provocativamente diz que o legado da Bossa Nova, do ponto de vista vocal, está muito mais na Jovem Guarda, e efetivamente o Roberto Carlos é um cantor sóbrio. Eu acho que até pro nicho da música popular em que ele se enquadrou, foi bom que o padrão de excelência fosse o Roberto Carlos. Isso deu um certo sentido, acrescentou um pouquinho de gosto vocal, essa música mais popularesca que de outro modo sabe lá para que lado teria ido. Então, ele mesmo dizia no começo de carreira, o Roberto Carlos, que gostava, né, procurava imitar o João Gilberto, né? Então, nós vamos tratar disso vamos lá, no João mais vai ser ver o tamanho do João. Claro, claro. Então a Elis, eu acho que sempre seria muito difícil de entrar em qualquer tipo de caixinha, né? Que ela sempre teria a sua vontade como intérprete muito marcada, assim, né? Acho que então reduzir a um programa estético seria muito pouco. Agora, ela tem uma união muito, digamos, clara, Irineu, entre um domínio técnico impressionante com uma capacidade expressiva não menos impressionante, né? Não vamos tratar disso aqui hoje, é um outro disco de uma outra época, mas Falso Brilhante, por exemplo, leva isso talvez às últimas consequências. Essa união dessa expressividade com um domínio técnico, um controle técnico muito perfeito. Provocando os baianos, a gente poderia talvez ver nela uma síntese entre Maria Bethânia e Gal. Entre Maria Bethânia e Gal Costa. Assim, domínio técnico de uma com a capacidade expressiva de outra. Mas difícil dizer a maior, é sempre muito difícil isso em qualquer circunstância, né? Seja de escritores, de cineastas, qualquer expressão artística, o maior é muito difícil. Isso mas pra mim só funciona no tênis, cara. Lá o sistema de ranking lá me parece que é bom. O resto, agora, nem no futebol já não funciona. Mas ele está nessa categoria como uma das maiores mesmo que a gente... É mais do que isso, uma incontornável, assim, uma referência incontornável. Mesmo quem não gosta da Elis, se for interessado em música brasileira, tem que ser ciente de que ela existe, do que ela fez e do jeito que ela fez as coisas. Tem que passar por ela. Tem que passar por ela. Ela tem que estar no repertório da pessoa. Tem que estar no repertório.
pessoa pode não gostar, pode não voltar ali, pode achar que é um contra-exemplo, etc e tal, mas é tão marcante, tão avassalador, e ela tá justamente ligada à recepção de tanta música brasileira, tanta gente que ela lançou ou quase, né? Que não dá para você ignorar que teve em algum momento essa cantora fazendo essas coisas aí. Buscar, né, essa excelência nos compositores, ela é praticamente a responsável do lançamento da dupla João Bosco Aldir Blanc, né? Mesmo o Clube da Esquina, Milton Nascimento tem uma... Não, você veja o clube, Assim, que tinha um cantor do nível do Milton Nascimento. claro. A rigor não precisaria de outro advogado. Mesmo assim, tem coisas como o Conversa do Bar, por exemplo, assim, da Elis ou Ponta de Areia, sabe? E ganham muito em sua recepção quando são relidos. Até o nosso Adoniran aqui, que é muito paulista, Elis Sim. nem daqui era, mas depois você ouve a Elis cantando Iracema e parece que transporta para um outro patamar. um outro Né? patamar, As leituras dela sempre ajudam a iluminar aspectos das obras. Pô, mesmo o Ginga lá atrás, quando ninguém conhecia o Ginga, ela migrava o Baiano de Lacan junto com o Calbi Peixoto, etc. E põe esse autor no cânone. Aliás, isso eu acho que é o papel do grande intérprete na arte, no fim, é esse, né? O grande intérprete é muito um curador. Eu digo que os intérpretes são críticos de música muito mais importantes do que nós, críticos de música. Entendeu? Porque eu chego e digo, poxa, pra mim o Ginga é o máximo, o João Bosco. Agora vem o Elis e canta os casos do jeito que ela canta, acabou. Claro, Aquela crítica que ela faz, ou seja, aquela curadoria de repertório dela, é fundamental. claro. Pode decidir a fortuna crítica de uma canção muito mais do que 2.000 páginas que um crítico escreva. Você diria então que ela mais do que escolhe o repertório, é uma curadora de repertório. Mas sim, então, mas como todo grande intérprete. como todo grande Como intérprete. todo, e até uma conversa que a gente teve lá atrás, quer dizer, teve essa coisa das cantoras da música popular, passa um pouco por uma coisa triste, chata do patriarcado, delas terem só que cantar e não poderem compor, mas aí o quanto de autoralidade é colocado na sua interpretação. Então toda aquela criatividade que talvez num outro momento social, talvez hoje, elas até usassem para compor as canções próprias, como não podia, era jogado na interpretação. Então essa grandeza criativa, e aí você se apropriar de um repertório que não seria seu, e acabou sendo. Aliás, o apropriar, esse disco tem uma história que não é muito legal também, né? Esse disco tem uma história de uma apropriação que é acusada de indébita. Porque, como eu disse, tem duas faixas intrusas nesse... É Gil de um lado, é João Bosco do outro. Tem o É Com Esse Que Eu Vou, do Pedro Caetano, né? Que essa coisa é uma coisa de 25 anos, de 48, essa gravado pelos 4 Ases, do Coringa e tal, que ela põe na última faixa do lado B, aquela coisa meio largada, e hoje é uma das canções mais icônicas dela, né? E o Pedro Caetano, um pouco depois, em 75, gravou o primeiro e único disco dele. Sim. Não sei se não é por causa um pouco dela ter recolocado, aqui de novo ilustrando o que eu falei. É um Tem compositor. um cara lá, o Pedro Caetano, 400 canções, foi muito importante, mas ninguém lembrava. Sim. Ela grava um negócio, 2 anos depois ele ganha um disco autoral pra fazer, né? E tem uma super ginga e tem o Tony Horta tocando. Mas antes, né, 2 faixas antes, faixa 3 do lado B, tem Folhas Secas do Nelson Cavaquinho, que é uma obra-prima. Eu ter hoje... Essa cavaquinho com Guilherme de Brito. Com Guilherme de Brito. É uma obra-prima e eu ter hoje essa música para escutar na voz da Elisa, eu não vou me queixar de nenhum. Mas na história dos bastidores é que o César estava fazendo os arranjos do disco da Beth Carvalho. Seria o disco em que essa composição então inédita seria lançada. Pela Beth Carvalho. Pela Beth Carvalho. A Elisa ouviu, adorou, quis gravar. O Nelson Cavaquinho, obviamente, não ia impedir uma cantora do tamanho da Elisa de fazer isso. Agora, acontece que a Elisa era a Elisa e estava numa gravadora grande. Carvalho, acho que era tipo o segundo disco, a gente até falou desse disco. Sim. Já. Uma gravadora pequena, então o que foi tocar na rádio foi a versão da Elisa. A Elisa, obviamente, atropelou. E me parece que a Beth até o fim ficou muito magoada né, com isso e se referia em termos bastante duros e talvez não injustos a respeito do que tinha acontecido lá. Pô, no leito conjugal tem dessa atravessada. uma atravessada de samba, É uma literalmente. atravessada de samba, literalmente, né?
Mas são 4, é um disco com 10 faixas, né? Nós estamos falando ainda, para quem está nos acompanhando, de um momento que os vinis têm o lado A e o lado B, é um outro momento, existia um negócio chamado disco de vinil, né? Com o lado A e com o lado B, com 10 faixas, né, Irineu? Das quais 8 são 4 do Gilberto Gil e 4 do João Bosco e do Aldir Blanc, Exato. né? Começa já com o Oriente do Gil. É. Num arranjo do César muito interessante, porque dá. Às vezes o pessoal, como é Gil, coloca numa chave solar, não acho legítimo, mas ali tá toda numa chave introspectiva. O Gil mais introspectivo. Dialogando com a letra, que a letra realmente diz isso. Aí você vê que coisa inteligente, né? O afeto da letra informando o afeto do arranjo. Né? Então vai tudo pro lado introspectivo. Tem a piada é verdade, que ele estocou um verso lá do Gil. Mas enfim. Outra coisa dos arranjos que eu achei interessante, o lado B começa com o cabaré do João Bosco e Aldir. E nessa hora eu me lembrei, puxa, quem estava no auge ali é Astor Piazzolla. Porque esse cabaré tem um bandoneon do Birajara Silva, mas não é só a presença do bandoneon. Tudo nesse cabaré, no arranjo do César, é o cabaré portenho, é o cabaré casa de tango piazzoliano. Assim. A gente vai ter várias coisas dessa época que dialogam com a produção musical dos nossos vizinhos, especialmente o Clube da Esquina, tá sempre. Mas aqui, para mim, foi um contrabando portenho que eu não me lembrava. Assim, eu fui escutar agora e pensei, puxa, olha, tem uma faixa que o Piazzolla me escreveu. E que entra de uma maneira muito... E que traz esse clima, né? O clima desse cabaré portenho. Então, já que é um cabaré, sim, é um cabaré latino-americano. É um cabaré portenho, né? Muito, muito. Tá. Na composição do João Bosco com o Aldir Blanc, né? Sim, numa das 4 que do João Bosco. E o Aldir, que já é um cara que ela vinha gravando. A novidade é ter bastante Gil nesse álbum, né? Especialmente aí eu acho que eu gosto muito também, de novo, gozado, ficou no lado B, faixa 2 do lado B, que é a Ladeira da Preguiça. Que é uma delícia essa música, né? Muito balançada, muito ritmada, né? Tudo isso que a gente falou dessa coisa dos arranjos do César que traz, então, das coisas mais swingadas que tem, que se ouve, esse aí é o Gil Solar mesmo, né? É um Gil Solar. É um Gil Solar, não a coisa mais introspectiva. Mas é interessante, porque é um Gilberto Gil já que a gente poderia chamar quase pós-tropicalista, né? Um Gilberto Gil com um diálogo muito grande com samba, muito grande com outros gêneros musicais, já saindo um pouco da Tropicália, quer dizer, mantendo a Tropicália como um procedimento, mas já dialogando com outras... Perfeito, com uma atitude mental, justamente, eu posso fazer de tudo, com uma atitude mental, acho que esse tropicalismo vem até hoje. Dos dois, né? Dos dois. Bastante. O Macalé, o Tom Zé, eu acho que está muito presente em todos eles, né? Essa postura, né? Então, quase como um programa estético. Porque na verdade, então, a gente está lidando, só para retomar a coisa que foi falada da bossa, a gente está lidando, mesmo o tom não ficou na bossa, quer dizer, a gente está lidando com personalidades musicais muito grandes, né? Então você tem alguns momentos que um ou outro procedimento estético, mas eles são transcendidos por essas personalidades, né? Às vezes essa coisa do gênero, do rótulo, serve mais para o mercado do que para fora. Sim. Pense no Miles Davis, entendeu? Claro. Chick Corea. Você tinha lá atrás, era isso. Você pensava em momentos estéticos, em qual você enquadrava isso. Agora você tem caras que passam por... Mas, sei lá, a gente classifica porque é da nossa natureza querer rotular e classificar. Claro. Mas eles vão se transformando e vão se reinventando. Irineu, e um outro disco muito importante que está aqui na nossa pauta, né, não menos significativo, né, de um gênio, um mito, no sentido literal dessa expressão, é o João Gilberto e o disco do João Gilberto, que como deles também, o nome é João Gilberto. E que é conhecido de maneira algo burlesca como o álbum branco. O álbum branco do João Gilberto. Que a capa é branca e tem esse álbum icônico dos Beatles e ultra revolucionário, que é o álbum branco. Acho que termina aí um pouco a semelhança, porque tudo que os Beatles põem a mais no álbum branco, o João põe a menos aqui. Aí não estou nem querendo fazer juízo de valor. Claro. É mais para mostrar como são realmente propostas díspares, né? Aliás, o pessoal da música clássica, a gente usa muito na música clássica o termo minimalismo associado ao compositor Philip Glass, Stevie Wright, etc. E na música clássica isso ficou como uma estética de repetição constante de padrões. Eu acho que o minimalismo mesmo, o minimalismo tout court, seria o minimalismo do João Gilberto, que realmente é uma economia de meios, né? Uma economia de meios que até aí eu vou de novo resgatar o nosso Augusto de Campos com o Balanço da Bossa, porque Augusto realmente ele é obcecado
com João Gilberto. Então tem um poema que ele fala: só que João é mais cool do que o cool. Stan Getz, perto dele, é barroco. Então ele é, para quem diz que vem uma influência do cool jazz, que obviamente vem, mas para pro Augusto ele dobra a aposta. E na música de concerto, muito curiosamente, uma analogia que o Augusto vai buscar, com um compositor chamado Anton Weber, um compositor da primeira metade do século XX, um aluno de Arnold Schoenberg, que é um compositor realmente do mínimo do mínimo. Lembro na época do CD, as obras completas do Weber dava 3 CDs. Então tem um outro artigo do Augusto de 1968, muito saboroso, que ele conta do encontro que ele teve com o João Gilberto, e ele indo tietar o João Gilberto. Né? É coisa maravilhosa, quer dizer, que é o cara que é um poeta e tradutor da cultura letrada, da cultura erudita, ele vai prestar tributo a esse nome da música popular. Isso na década de 60, quando essas coisas eram mais estratificadas. Penso no gênio de João, na grandeza do seu exílio, na sua recusa ao fácil, no seu apego ao silêncio, na lucidez de sua visão. Penso em Anton Webern, o mais radical compositor contemporâneo, o que superou a todos os outros na estima dos mais jovens. Aí na frente ele diz: Webern, a esfinge, Webern, o justo, Webern e João, João e o violão, o cantor e a canção. Como distinguir um do outro? Bacana, hein? Que paralelo, que alcance, né? O alcance do Augusto, então, dando à música popular esse status daqui, para ele é a mais alta especulação estética. A gente está, né, na música de invenção, como é o nome de um dos títulos, de um dos livros do Augusto. Tá? Reconhecendo uma grandeza de invenção, uma grandeza, então, no apuro e no despojamento. Aqui, então, a gente está completamente num mundo muito diferente do da Elisa, assim, que é um mundo que vem do teatro, um mundo que soma de elementos, ao mundo da comunicação imediata. Aqui a gente está no mundo em que o menos é mais, em que o menos deseja ser mais. A gente está, esse disco tem praticamente a voz do violão, a bateria do Sonny Carr, que durante muito tempo as pessoas achavam que não existia esse cara, ou que era um pseudônimo do João Gilberto. Também que eu falo bateria, a galera vem e já pensa aquele set enorme dos roqueiros e tal. E é tipo as vassourinhas, as baquetinhas, é um som também todo ele minimalista. E como curiosidade, a engenharia de som desse disco é de um nome que a gente da nossa geração vai reverberar muito para montar do jogo. O Andy Carlos. O Andy Carlos. Como engenharia de som, como construção dessa sonoridade bastante única do João Gilberto. Quer dizer, o João aqui já era uma figura icônica internacional, né? Tinha feito o Chega de Saudade e estava, daqui a pouco, acho que um pouquinho depois vai gravar com o Stan Getz, ele era uma figura de exportação da Bossa Nova. Essa conversa aqui, que é de 5 anos antes dele com o Augusto, já acontece nos Estados Unidos. Então ele é meio que uma cara e uma voz de exportação da música que se fazia no Brasil. Irineu, mas vamos começar aqui pelo João Gilberto falando sobre duas coisas para a gente, assim, introdutórias a respeito do João Gilberto. Ou 3 coisas. O minimalismo é uma delas. Você já começou, já aqueceu os tamborins aqui com o minimalismo. Mas 2 coisas que eu queria abordar com você antes de falarmos do disco propriamente dito, quer dizer, a figura do João Gilberto. A coisa da tal da batida do violão, quer dizer, o que é essa... Né? O violão é um instrumento acústico, tem uma batida, então, nesse caso. Quer dizer, o que é essa batida do violão que ele introduziu? Essa é uma questão. E uma segunda questão é que a gente sempre tem uma ideia, né? Sou historiador de formação, a gente sempre tem uma ideia de revolução como uma coisa de gritaria, né? Quer dizer, alguma coisa que né, uma expressividade muito forte, muito intensa. Isso aqui não é, vamos mudar, tal, etc. O João Gilberto, ele nos sinaliza com uma outra possibilidade de revolução, né? Uma revolução feita no silêncio, na verdade, enxugando coisas, né? Mudando estruturas, alterando profundamente estruturas, que é o sentido de uma revolução, né? Mudança de estruturas, a mudança de paradigma, né? No sentido também literal que essa palavra tem, mas de uma forma silenciosa, né? Então, o que é essa batida de violão e o que é essa revolução silenciosa
que ele colocou na música brasileira? Começar pela segunda fase. De novo, para quem for da música clássica, vem muito claro um paralelo que é Claude Debussy, Claude Debussy. que realiza uma revolução também na virada do século XIX para o XX, mas eu costumo dizer que é uma revolução de luvas de pelica. Você ouve a música do Debussy também, ela é toda delicadíssima. Sim. Se falar, então, já que eu falei do Schubert, dos compositores austro-germânicos que são contemporâneos do Debussy, a gente poderia dizer que eles são expressionistas, né? Dobrando a aposta, cada vez mais dissonante, cada vez orquestras maiores e tal. E o Debussy parece ser isso que está no João Gilberto também, né? É a mostra de que você não precisa, então, a revolução é uma ruptura formal, Isso. mas que não precisa acontecer com Mas- violência discursiva. Nem gritaria, né? Que é a violência Exatamente. discursiva, Né? isso. Mas, no caso específico do Debussy, o que aconteceu também foi o seguinte: o Debussy é uma revolução vitoriosa. Nos interessa aqui, porque muitas coisas que o Debussy fez foram justamente apropriadas pela bossa nova, pelo cool jazz, etc. E Não, tal. Jobim, né? Então, Pelo próprio Tom Jobim, né? por exemplo, né? Tanto na linguagem harmônica, até como esse gestual. Então a gente hoje tem dificuldade de perceber alguns desses aspectos como revolucionários, justamente porque eles viraram hegemônicos. Claro. Às vezes outros lá atrás que não entraram na Perfeito. hegemonia, a gente se percebe mais claramente porque não foi para Se aquele lado. estabeleceu como novo patamar e a gente tende a ouvir isso como normal. Para né? nós, porque nós Claro, desde já a sempre. gente já vê isso. Nós Claro. não somos do tempo que o mundo não tinha Debussy, então já veio, como aqui, para mim é muito instrutivo ler algumas coisas do Augusto, o desdobramento dele diante da Bossa Nova, Claro. porque então, havia um mundo em que isso não existia, então isso aparece como novidade de informação. De novo, como muita dessa coisa entrou, isso entrou no vocabulário da música mundial. Aliás, você perguntou da batida, justamente, fala-se da bossa, a gente fala muito de algumas conquistas harmônicas, né? Mas como vocabulário geral da música, eu acho que a principal inovação e contribuição é justamente essa batida da bossa, essa levada da bossa, essa coisa rítmica, portanto, né? Essa coisa do violão que a gente imagina, e na verdade, talvez o violão tenha surgido meio como um genérico do piano, né? Claro. Um instrumento mais barato e mais portátil. Talvez até por isso aqui no Brasil tenha pegado Sem dúvida, né? tão fácil, né? Podia levá-lo na rua. Você pode levar na rua e você não tem que vender um rim para comprar, etc. Isso. Então seria mais dominável. E nessa nossa parte aqui do planeta, que a gente tem a coisa afro tão forte, e onde a música africana é muito desenvolvida na pesquisa rítmica, né, muito mais que europeia, a gente traz, então, essa herança rítmica para dentro do violão. Então é quando o violão ele já não quer mais ser um piano, é quando o violão de repente começa a emular um berimbau. Você vai ouvir o violão do Baden Powell, claro. Isso está lá o tempo todo. Né? Vai ouvir o Luiz Bonfá, tem as sessões rítmicas da escola de samba ali. Laurindo de Almeida. Então, por exemplo, esse violão brasileiro, essa escola de violão brasileiro, da qual o João é um senhor representante, às vezes por ouvido leigo, como ele faz tudo de uma maneira muito simples, aquele discurso é muito orgânico e natural, a gente às vezes não tem nem a dimensão do quanto ele está fazendo de grandioso ali. Porque esse talvez seja o grande virtuoso. O cara que faz o complexo parecer simples. Tem uns caras que você vê lá e fala, puxa, isso deve ser dificílimo. Ok, tem lá o seu mérito. Mas talvez a gente se impressione mais com aquele que faz que tudo pareça fácil, parece que ele está conversando aqui como nós estamos, né? E na verdade está realizando e materializando um discurso que é bastante complexo, refinado, que aqui no disco acho que fica muito claro na versão dele da Baixa do Sapateiro, que é a única faixa exclusivamente instrumental. Ele pega então esse standard, o João também tem isso, né? Ele pensa, um cara da bossa nova, mas não, sim, mas isso... não a bossa nova que exclui a bossa velha. Isso. Ele está o tempo todo... Um diálogo permanente com o passado. Uma consciência muito clara daquilo que... Quem formulou isso musical. Muito bem foi o Caetano Veloso. Né? O Caetano Veloso gosta muito de falar da linha evolutiva. Da linha evolutiva. Isso o João não formulou desse jeito, porque tem todas as suas peculiaridades. Claro, de personalidade, inclusive. Da qual a gente pode falar daqui a pouco. Mas isso você vê o tempo todo. Sim. Ele está dirigindo com o olho na frente, mas o outro olho no espelho retrovisor. Claro. Ele sabe muito bem de onde ele veio. E talvez saber de onde ele veio ajuda informa a escolha de para onde ele vai. Sim,
escolha do repertório, né? Ari Barroso, Geraldo Pereira, Carlos Coquejo. Então, muito silenciosamente vai botando esses caras sem fazer alarde. Sim. Jané de Almeida, Haroldo Barbosa. Sim, né? o Geraldo Pereira acho que vira meio standard muito por conta do que o João faz com ele. Agora tinha essa figura peculiar da qual a gente não pode isolar. Eu lembro que conheci muito pessoal que gerenciava o Teatro Cultura Artística em São Paulo. Eles sempre lidaram com as grandes divas da música clássica, mas me contaram que uma vez foram fazer um espetáculo de João Gilberto. E No Teatro Cultura Artística aqui em São Paulo. E o que o superintendente falou na época que ele tinha a clara impressão de que o João ficava o tempo todo tentando inventar pretexto para não subir no palco. Tinha uma hora que precisava de uma gravata, sabe? Aquelas coisas. Sim, as idiosincrasias. Talvez muito ligados ao medo de palco. E aí eu vou ligá-lo a um grande pianista da música clássica chamado Arturo Benedetti Michelangeli, que também era um cara super perfeito, tocava um repertório muito restrito, porque na música clássica você conseguir o apuro que ele conseguia é raro. Se ele resolvesse tocar outras coisas, ficariam bonitas também, mas ele certamente competia consigo mesmo, não no mesmo nível. Michelangelo também ficava o tempo todo tentando arrumar pretextos para não subir no palco. Muito possivelmente, então, nesses dois casos, você tem dois caras que são muito maneiristas, no sentido de eles têm um estilo de interpretação muito próprio, tem atingido uma determinada excelência absurda numa faixa de repertório. E tipo, e agora? Como eu continuarei sendo o João Gilberto? Já fui o João Gilberto lá atrás. Isso era tão especial. Como eu mantenho esse nível de excelência? Então, eu cresci ouvindo que isso era frescura, que era estrelismo por parte do cara, mas talvez a gente deva identificar uma mentalidade bastante complexa ali. A mesma mentalidade que leva o artista a um determinado nível de excelência, ela, a partir de um certo momento, pode bloquear a sua situação de performance. Perfeito. E o que a gente tem de repertório nesse disco? Inclusive uma composição do próprio João Gilberto, né? Bom, aliás, desse ponto de vista, já que você falou da composição dele, é um disco bastante pessoal, né? Sim. Porque no lado B tem uma valsa dele para a Bebel, recém-nascida, uma valsa para a filha, portanto. Sim. Só em vocalize sem letra, e que ele dobra a voz, né? Usa esse recurso. As coisas do João, normalmente é uma tomada de violão e voz que parece muito simples, muito como se tivesse aqui entre nós. Aqui ele usa esse recurso de estúdio da voz dobrada e de tocar portanto, cantar em dueto consigo mesmo. Agora, dueto, o que tem, a última faixa do lado B, a Isaura, de Heriberto Martins e Roberto Roberti, que ele faz um duo com a sua então esposa, com a Miúcha. Então tem esse aspecto, e gozado, ele escolhe isso pro fim, ele meio que encerra esse disco desse jeito confessional. Agora ele começa com uma canção que talvez fosse o Zeitgeist dessa época, né? Com mais uma gravação, aqui do João a gente nunca vai dizer que mais uma gravação de Águas de Março. Sim, abre com isso. Ele abre com Águas de Março. Canção que tinha sido lançada um ano antes pelo Tom Jobim. Sim, ele abre o disco com essa gravação. O Tom Matita Pereira, a Elis vai gravar também, depois o Tom eles vão gravar juntos. Quer dizer, e aqui já é impressionante, porque o tipo de refinamento do João tá nisso, e quando você conhece muito bem uma canção, é mais fácil de perceber. Né? Claro. Ouvir Águas de Março dele é muito bacana, porque a gente já tem isso muito na cabeça de outras gravações. Então o tempo todo ele tá fazendo deslocamentos. Ele tá brincando, antecipa, atrasa, o tempo todo tá deslocado. Então parece que é um carinha lá com o violão dele, mas o tempo todo isso tá instável. O que é esse deslocamento? Ele brinca, ou antecipa a frase, ou atrasa a frase. Então você que tem isso na cabeça, você é sempre surpreendido. Ele tá te passando meio que uma rasteira. Então ele tem esse jogo bastante lúdico e que, quando você começa a ouvir mais, você vê que não é de graça, que é muito estudado, que esse psicopata estudava muito, tinha tudo muito controlado e deliberado. Sabia o que estava dentro fazendo. Da cabeça dele, tinha um controle. Sabia o que estava fazendo. Mas sabia muito. Sim. O que estava fazendo. Então, já começa com isso, depois ele vai para o Undiu, que é uma coisa dele, sem letra. Na verdade, é um baião que parece que lá atrás ele teve uma parceria com o Jorge Amado, sim, mas ele tira a letra daí, ele faz um recurso que é mais fácil de fazer nos instrumentos de corda, que é mexer um pouquinho na afinação. Corda sexta corda do violão seria Mi, ele mexe, põe um Mi bemol, então isso já dá uma outra cor para a música, dá um outro ambiente harmônico. Depois vem essa baixa do sapateiro solo,
só instrumental, que tem a declaração deliciosa do Ginga, que diz que parece que ele está solando de dentro do braço do violão, está O solando Ginga tem essa pelo frase, avesso, né? né? Uma frase do Ginga. Grande violonista Ginga. Com toda a espontaneidade que o Ginga tem. Então, que é um alto virtuosismo, que às vezes não parece, mas realmente é bastante virtuoso. E ainda nesse lado A, pela primeira vez na vida, ele grava um músico que sempre o admirou e sempre o teve como referência, que é o Caetano Veloso. Sim. Ele grava Varandado. E aqui me parece que o João está mostrando para o mundo quanto de João existe dentro de Caetano. O Avarandado aqui é meio que um interlúdio lírico, a gente veio todo um disco meio na levada. Nesse Avarandado parece que está dizendo, olha como o Caetano bebeu na minha voz. Porque é uma canção do Caetano, quando você ouve com o João, se eu não conhecesse, não soubesse, mas não, isso daí é obviamente uma canção de João Gilberto. Acho que Caetano e João concordariam nessa história, dessa coisa muito peculiar, então, desse intérprete de se achar na obra do outro, e o lado A fecha com essa delícia, talvez para mim seja a maior delícia desse álbum, que é a Falsa Baiana. A Falsa Baiana. Do Geraldo Pereira. Que, aliás, então, que a Bahia tá muito aí, porque no lado B ele vai fazer Eu Vim da Bahia do Gil. Do Gilberto uma Gil. Canção que ele regravou algumas vezes, inclusive quando for o álbum dele, acho que com o Stan Getz, ele vai revisitar isso daí. Né? Então, como é preciso perdoar, ele também grava no álbum com o Stan Getz. Não, na verdade foi o É Preciso Perdoar que ele gravou no álbum do Stan Getz. E, bom, É Preciso Perdoar, graças a ele, virou um standard incontornável da MPB, do Carlos Coquejo e Alcivando Luiz. Virou, assim, uma canção icônica e a gente só tem dificuldade de achar, talvez, a gravação favorita desse negócio. Que coisa, né? Ele vai buscar essas pessoas, né? De novo, essa metáfora que você usou é muito interessante, né? Alguém que está dirigindo um automóvel com um olho no para-brisa e outro olho no retrovisor, ele vai buscar, ele meio que lapida esses compositores, às vezes um pouco esquecidos, às vezes um pouco fora do circuito, e traz mais numa leitura, numa espécie de uma ressignificação, numa outra abordagem, né? E colocando uma sofisticação. Eu acho que esse é um adjetivo que a gente tem que usar sempre para João Gilberto, né? A reverência, né? E reconhecer essa sofisticação, isso sim é ser sofisticado, né? Tem coisas que ele relança e coisas que, na verdade, ele efetivamente lança. Lança isso. Tem coisas que você vai estudar e descobrir que a composição é anterior, mas sim, parece que você está ouvindo pela primeira vez com ele, né? Então, de novo, retomando aqui, o intérprete como curador. Sim. O cara é só um papagaio que faz outros fizeram. Mentira! Não. O intérprete é um intermediário importantíssimo. Claro. O intérprete na arte de performance, ele é o que é um curador de museu. Sim. O ator, o diretor de teatro, vai ser o cantor, o pianista, o executante na música. Ele tem, de novo, a gente aqui na época já era isso. A partir do século XX a gente é muito consciente do nosso passado, porque a gente tem tudo isso muito registrado. Então o cara tem um museu do imaginário. E ele vai decidir qual que é o item desse museu do imaginário que ele vai trazer para você. E o que vai nos proporcionar. O que vai nos proporcionar. E ele realmente tem uma capacidade de mudar a recepção, mudar a compreensão que a gente tem daquela canção. Daquela canção. E aquela canção está dentro de um ecossistema. Isso vai mudar a linha evolutiva, vai mudar o peso que a gente dá para alguma coisa. Então, e isso em João Gilberto está sempre presente. Ele está sempre indo buscar como quem não quer nada. Sim. Aparentemente, de uma forma quase desleixada. Sem fazer isso, nenhum. Sim, exatamente. Mas está ali colocando muito. Tem um pensamento que não é jamais expresso em palavras, mas um pensamento expresso no discurso sonoro. Pensamento musical. Um pensamento musical, tem uma ideia de música brasileira que ele vai trazendo. Talvez nisso, o Augusto também tenha se identificado, né? Porque Augusto, como tradutor e como crítico, também é isso, né? Tem a produção dele como poeta, mas o tipo de leitura da história da literatura brasileira que ele faz também, quando eles resolvem Augusto e o Haroldo, eles são meio inseparáveis. Os irmãos, né? Não sou usando de falar, pegar esse nome do século XIX e colocar em evidência. Estão fazendo a mesma coisa, na verdade, apenas dentro das suas respectivas áreas. Um mais na literatura, sim, outro mais no campo música. musical. Então, quer dizer, quando um cara como o João Gilberto gravava um disco,
Ele sim estava produzindo algo que é muito prazeroso a gente ouvir até hoje. O que eu mais te agradeço nas nossas conversas é sempre fazer ouvir tudo isso de novo e a gente vai de graça. Mas também está vindo, isso tem a solidez de um livro de ensaios. Tá? Ali está uma ideia estética estampada. Se aquilo fosse apenas prazeroso, seria ótimo, não seria pouco. Claro. Mas vem algo mais. Os dois caras, o caso que a gente pegou hoje, Elis e João Gilberto, eles têm um peso muito grande. Quando eles resolvem gravar uma canção, eles estão interferindo ativamente na recepção e na nossa ideia de música no Brasil. Obrigado, Irineu. Uma delícia a conversa. Muito obrigado. Até breve.